Você decide visitar sua prima, que mora no interior e que agora está com 35 anos. Você recebe notícias prévias de que ela está se movimentando de forma bizarra, como se fosse uma marionete, além de apresentar alguns comportamentos repetitivos e compulsivos. Ao encontrá-la, você percebe que de fato ela se locomove anormalmente, com movimentos descontrolados e involuntários, como se estivesse retorcendo os membros. Você descobre que os sintomas iniciaram há cerca de 5 anos e que vêm progredindo, já afetando a fala, o humor, que agora se encontra deprimido, havendo desequilíbrio emocional e a memória também está sendo prejudicada. Mais ainda, você percebe que ela está apresentando tiques motores em um lado do rosto e que o pai dela apresentava sinais e sintomas semelhantes, tendo falecido por complicações da doença. Você então, preocupado com o estado atual dela, decide levá-la ao médico e, após uma minuciosa avaliação e realização de exames, é informado de que ela é portadora de doença de Huntington. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião especialista em neuromodulação e epilepsia. Se você tem em sua família alguém com este quadro, ou mesmo se conhece alguém que tenha, assista este vídeo até o final e aprenda mais sobre a doença de Huntington. O que é a doença de Huntington? A doença de Huntington é uma doença herdada geneticamente e progressiva do sistema nervoso, cujos sintomas são causados pela perda marcante de neurônios em uma parte do cérebro denominada núcleos da base. Esse dano afeta as capacidades motoras, cognitivas como pensamento, julgamento e memória, e também as capacidades psiquiátricas como humor, equilíbrio emocional, dentre outras. A doença de Huntington é também conhecida como doença de São Vito. Ela atinge homens e mulheres de todas as raças e grupos étnicos, e de forma geral, os primeiros sintomas aparecem lenta e gradualmente entre os 30 e os 50 anos de idade, mas também pode atingir crianças, que é a chamada doença de Huntington juvenil, e idosos. Filhos que tenham um dos pais afetado pela doença de Huntington têm 50% de chance de herdar o gene alterado e desenvolverão a doença em algum momento da sua vida. O que causa a doença de Huntington? Desde que em 1872 o Dr. George Huntington publicou o primeiro artigo sobre a doença de Huntington, a que ele chamou de coreia hereditária, vários avanços aconteceram com relação ao conhecimento desta doença. A partir de 1970, os estudos sobre a doença de Huntington começaram a se intensificar e em 1983 foi descoberto o defeito genético responsável pela doença e em 1993 foi isolado o gene, tornando-se possível os testes genéticos e as pesquisas em animais, o que desencadeou pesquisas importantes. A doença de Huntington é causada por uma mutação no gene que codifica uma proteína chamada huntingtina, ou HTT. Esta mutação produz uma forma alterada da proteína que causa a morte dos neurônios em determinadas regiões do cérebro chamado núcleos da base. O mecanismo exato da doença ainda não foi esclarecido. 2 caminhos foram propostos. No primeiro, a proteína não pode exercer mais a sua função normal, ou seja, há uma perda de função da proteína por ela estar alterada. No segundo caso, a proteína alterada pode ser tóxica para as células nervosas, ganhando uma função que até então ela não tinha, porém sendo uma função prejudicial para o tecido nervoso. Certas funções do cérebro, como a habilidade de se movimentar, pensar e falar, deterioram-se gradualmente à medida que as células nervosas chaves começam a ser danificadas e passam a morrer. A parte do cérebro mais alterada pela doença de Huntington é o corpo estriado, que é uma estrutura dos núcleos da base localizada na região central do cérebro. O corpo estriado é basicamente responsável pelo planejamento e controle dos movimentos, mas também está envolvido em outros processos cognitivos,
como, por exemplo, questões intelectuais. À medida que a doença progride, ocorre destruição de determinadas regiões do córtex cerebral, e esta destruição contribui para a deterioração da capacidade cognitiva da pessoa. Quando surgem os sintomas da doença de Huntington? A maioria das pessoas afetadas desenvolve a doença durante a meia-idade, isto é, entre 35 e 55 anos. Aproximadamente 10% das pessoas desenvolvem sintomas antes dos 20 anos, que é a doença de Huntington juvenil, e outros 10% depois dos 55 anos. Mais raramente, os sintomas podem aparecer antes dos 10 anos de idade, que é a doença de Huntington infantil. Como é feito o diagnóstico da doença de Huntington? Primeiramente, é preciso passar por uma avaliação clínica confirmada por exame genético. Alguns exames de neuroimagem, como por exemplo ressonância magnética, podem ajudar no diagnóstico. O diagnóstico da doença de Huntington baseia-se em sinais clínicos, que são os sintomas típicos da doença, e uma história familiar positiva. Confirma-se por testes genéticos que medem o número de repetições CAG nos genes e também por estudos de neuroimagem que ajudam a identificar a atrofia na região cerebral afetada e muitas vezes algumas atrofias em outras regiões cerebrais. Quais são os sinais e sintomas da doença de Huntington? Os sinais e sintomas da doença de Huntington se desenvolvem de forma insidiosa, começando por volta dos 35 aos 40 anos de idade, dependendo da gravidade e do tipo de fenótipo. Demência ou anormalidades psiquiátricas, como por exemplo, depressão, apatia, irritabilidade, anedonia, comportamento antissocial, doença bipolar completa ou transtorno esquizofreniforme, costumam se desenvolver antes ou ao mesmo tempo que as alterações do movimento. Esses sintomas predispõem os pacientes à ideação suicida e mesmo ao próprio suicídio, que são muito mais comuns em pessoas com doença de Huntington do que na população em geral. Começam então a aparecer os movimentos anormais, que incluem a coreia, a tetose, reflexos mioclônicos e pseudotiques, uma das causas de tourrettismo. O tourrettismo refere-se a sintomas do tipo da síndrome de Tourette, que resultam de outro transtorno neurológico ou do uso de medicamentos. O tourrettismo também inclui movimentos gestuais repetitivos e ou sons fonatórios que os pacientes com coreia produzem. Ao contrário dos tiques verdadeiros, os pseudotiques na doença de Huntington não podem ser suprimidos pela pessoa. Os sintomas típicos incluem uma marcha bizarra, semelhante a marionete, caretas, incapacidade de mover deliberadamente os olhos rápido o suficiente sem piscar ou estender a cabeça, que é a chamada apraxia oculomotora. E também a incapacidade de manter um ato motor, que a gente chama de impersistência motora, como protrusão da língua ou agarrar. A doença de Huntington evolui impossibilitando a marcha e provocando dificuldade de deglutição. Resulta em demência grave. A maioria dos pacientes eventualmente necessita de internação. A morte ocorre cerca de 13 a 15 anos após o início dos sintomas. Como é feito o tratamento da doença de Huntington? Não existe ainda cura ou tratamento eficaz para a doença de Huntington, mas na maior parte dos casos, as pessoas podem manter sua independência por vários anos após o aparecimento dos primeiros sintomas da doença. O paciente deve receber cuidados multiprofissionais. Um médico bem informado pode prescrever medicamentos para minimizar o impacto dos sintomas motores e mentais, embora estes sintomas sejam progressivos. Outros profissionais de saúde, tais como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e assistente social, podem ajudar muito na maximização das habilidades e prolongamento da independência do paciente que tem doença de Huntington, proporcionando melhor qualidade de vida tanto para o paciente quanto para a família. Quanto tempo dura a doença de Huntington?
A doença de Huntington é uma doença fatal que se desenvolve gradualmente. A duração média da doença é de 15 a 20 anos, mas isto varia de pessoa para pessoa. A doença de Huntington causa morte? A maioria das pessoas com doença de Huntington não morre como resultado imediato da doença, mas sim de complicações causadas pelo estado de fragilidade do corpo, particularmente por asfixia em consequência de o doente se engasgar. Também podem ocorrer infecções, como por exemplo a pneumonia e parada cardíaca. Como posso saber se tenho doença de Huntington? Se você suspeita que tenha doença de Huntington, você deve consultar um especialista, normalmente um neurologista, para que seja feito um diagnóstico por meio de uma história familiar positiva e a realização do teste genético. Para concluir, a doença de Huntington constitui um distúrbio genético, neurológico pouco comum, mas que impacta negativamente a qualidade de vida da pessoa e de seus familiares. Apesar de não haver cura, o acompanhamento médico e o tratamento multidisciplinar devem ser feitos o mais precocemente possível, para que a pessoa com a doença de Huntington possa obter o controle e ter qualidade de vida. O planejamento familiar é muito importante, pois a chance de os descendentes desenvolverem a doença é alta. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e principalmente compartilhe comigo suas dúvidas e experiência em lidar com pessoas com a doença de Huntington. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.